Olá, nos encontramos aqui mais uma vez para aprendermos mais uma verdade da Palavra de Deus. E o assunto hoje é evidências da fé salvadora. Vivemos num mundo de muitas crendices e tem muita gente que tem opinião sobre várias as coisas. E, na verdade, crenças erradas dificultam o entendimento da verdade sobre a fé salvadora. Há pelo menos 7 elementos bíblicos, e esses são elementos bíblicos fundamentais que ensinam sobre a verdadeira fé salvadora. A primeira verdade ou elemento bíblico é a crença na existência de Deus. Ninguém será salvo sem crer que Deus existe. Foi o Senhor Jesus mesmo que afirmou em João 17:3: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." O segundo elemento bíblico fundamental para a fé verdadeira é a crença de que todos são pecadores. Ninguém será salvo sem admitir que seu problema diante de Deus é o pecado. Jesus afirmou em João 8:34: "Todo que comete pecado é escravo do pecado." Sem a crença de que os homens são pecadores, obviamente não há necessidade nem de um Salvador e nem de salvação. O terceiro elemento bíblico fundamental que ensina sobre a verdadeira fé salvadora é a crença na verdadeira identidade de Jesus. Ninguém será salvo sem crer que Jesus é Deus e tornou-se um homem. O apóstolo João explica com detalhes em 1 João 5:20, dizendo: "Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna." O quarto elemento que dá fundamentação sobre a verdadeira fé salvadora é a crença na obra expiatória de Jesus na cruz. Ninguém será salvo sem crer que Jesus, sendo Deus, tornou-se homem e pagou na cruz o preço pelo pecado. 1 Pedro 2:24 afirma o seguinte: "Carregando ele mesmo, Jesus, em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarado." O quinto elemento bíblico fundamental sobre a verdadeira fé salvadora é a crença na ressurreição corporal de Jesus. Jesus morreu pelos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou. E ninguém será salvo sem crer na ressurreição literal e corporal de Jesus. A ressurreição de Jesus é a espinha dorsal da fé. É o ponto central que separa o cristianismo de todas as outras cosmovisões religiosas da história. Paulo afirma em Romanos 10:9: "Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo." A sétima verdade ou elemento básico que ensina sobre a verdadeira fé salvadora é a crença na natureza trina de Deus. Ninguém será salvo sem crer e aceitar a verdade da Trindade, ou seja, que Deus se manifesta em 3 pessoas distintas e iguais. A verdade da Trindade ensina a identidade de Deus. Jesus afirmou em Mateus 28:19: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." O sétimo elemento bíblico fundamental para a verdadeira fé salvadora é a crença nos estados eternos. Ou seja, ninguém será salvo sem a crença nos 2 únicos estados eternos, céu e inferno. Jesus afirmou em Mateus 25:46: "Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna." Estes são verdades bíblicas fundamentais e essenciais que evidenciam a fé salvadora. Adulterar qualquer um desses ensinos criará uma reação em cadeia e resultará em uma onda de dúvida e apostasia.
Hodge afirmou: a fé deve ter evidência adequada, senão é mera superstição. Evidências da fé salvadora. Essas evidências estão em sua vida? Deus lhe abençoe ricamente.